Boa noite, meus irmãos. Eu trago aqui a saudação do conselho de minha igreja, a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, na pessoa do pastor efetivo, reverendo Aurélio Darlan. Também gostaria de externar a minha gratidão nessa noite pelo conselho dessa igreja que nos confiou o púlpito, para trazer essa mensagem nessa noite, através do nosso irmão Manuel. E através da palavra dessa pessoa, desse irmão tão querido, eu agradeço a todos os outros por também ter essa oportunidade de trazer essa mensagem nessa noite. Mas sem delongas, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Nós íamos ler do versículo 10 em diante, até o 16, mas para uma compreensão melhor, para uma melhor compreensão do texto, onde nós queremos utilizar, nós vamos ler a partir do primeiro. E nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, dos versículos 1 ao versículo 16. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho.
por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós lemos até o versículo 19, acho que falamos a 16, mas lemos até o versículo 19. Meus irmãos, é um texto muito conhecido e trata-se justamente da conversão de Saulo. É um texto muito explorado pelos pregadores, por ser muito propício, né? E esse texto, ele me diz muitas coisas também. Quando eu me converti, lá por volta do ano de 2000, mais ou menos, nós entramos muito novos, 1992, né, na verdade, 91. Nós, ainda jovem, 19 anos, eu cheguei na igreja e eu me identifiquei muito com o trabalho masculino. Eu vi assim, ao PH, nessa época, só tinha pessoas com a idade mais avançada, e eu, com 19 anos, me identifiquei demais com o trabalho masculino. E os jovens da mocidade esperavam estourar a idade com 35 anos para poder sair. Ninguém queria, já casado com filhos, e ninguém queria sair. E nesse tempo aí que nós entramos para o PH, nós participamos de federações, de confederações, e foi numa desses eventos assim que eu tive a oportunidade de conhecer um presbítero. Esse presbítero, ele tinha uma deficiência visual grande, né? Ele era cego, ele não podia enxergar. Eu não sei bem o motivo, o que ocasionou a cegueira dele. Tudo leva a crer que tenha sido um acidente ainda quando criança, porque no rosto dele havia algumas marcas, né, de tipo queimadura. Eu não sei se era queimadura, né? Mas alguma coisa, e a gente fica assim com vergonha de perguntar o que foi que aconteceu, tal. Mas é bem verdade, meus irmãos, que esse irmão era um homem extremamente abençoado demais no trabalho masculino lá na UPH, tanto na federação quanto na confederação de homens lá da região de Jacobina. E ele, uma pessoa muito cômica, né? Ele chegava, pegava a Bíblia dele, ele dizia assim: vamos abrir a Bíblia, vamos fazer a leitura no livro tal, né, no versículo tal, e eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. E todo mundo começava a rir, porque ele era cego. E ele ficava com a Bíblia lá aberta, né? Mas, pasmem, ele tinha todos os textos na cabeça. E ele recitava os textos. E um dia eu perguntando para ele assim, como é que você consegue gravar tantos textos, né? Ele disse: minha esposa que lê para mim e eu decoro. E a mensagem, a palavra de Deus estava de cor no seu coração, na sua mente, na ponta da língua. E eu achei muito interessante. E ele tinha essa deficiência. E para alguns, realmente é uma deficiência, para outros não. E Deus, ele acabou realizando mudanças assim extraordinárias na vida desse homem, desse presbítero. Porque ele era uma pessoa bem-sucedida, ele era funcionário do banco, ele tinha uma família exemplar, tinha filhos, tinha uma esposa que, por sinal, me permitam a ousadia de dizer que era uma pessoa muito bonita, a esposa dele. Uma pessoa maravilhosa, muito nossa amiga, e ela era os olhos dele. Eram os olhos dele. Ela lia para ele e ele via a palavra de Deus através do que ela trazia.
Então Deus, meus irmãos, Deus ele fez mudanças significativas, extraordinárias na vida desse homem. E podemos ver nos dias de hoje, não muito distante, né? Nós vemos direto pessoas com problemas e deficiências visuais, quer seja por patologia, quer seja por nascimento, quer seja por acidentes, né? A gente não sabe quais são as causas. Às vezes, no parto, eu conheço gente que no parto teve problemas e nasceu com determinados problemas nos olhos. Questão de medicamento que é colocado justamente no processo de gravidez. Mas também há pessoas que são cegas espiritualmente. Isso é um grande problema. Talvez pior do que a cegueira física. E sabe o que é pior, meus irmãos? É porque muita gente é cego espiritualmente, falando, e não quer mudar. Não quer. Porque o mundo ele traz algo que faz com que as belezas grandiosas e insondáveis do Deus Altíssimo não sirvam de nada, não reflitam nada na vida dessas pessoas. Há pessoas que olham, não é? Que a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, mas as pessoas olham isso e não conseguem enxergar. E essas pessoas estão diante de Deus indesculpáveis pela sua cegueira, porque a natureza está proclamando Deus maravilhoso. Mas vejam bem, meus irmãos, há muitas pessoas que são cegas visualmente, fisicamente e espiritualmente. E muitas pessoas não querem sair dessa situação. Tem um ditado que diz assim, que cego é aquele que não quer enxergar. Não é? No texto que nós lemos agora, nesse finalzinho de tarde, já a princípio de noite, o texto que nós lemos aqui em Atos, capítulo 9, também vai falar justamente de uma pessoa, de um personagem que estava cego espiritualmente e ficou cego fisicamente. Para a gente entender melhor só o livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas era um historiador, era um médico, e há quem diga que provavelmente o nome Atos dos Apóstolos não deveria ser esse, né? Deveria ser, pelo menos assim, Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E em Atos, tem dois personagens que geralmente aparecem em destaque. Atos fala de todos os apóstolos, mas nos 12 primeiros capítulos, ele vai dar uma ênfase maior ao apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, e de 13 diante, quem se destaca é o apóstolo Paulo. E são pessoas completamente diferentes no quesito de ter uma ligação com o cristianismo ou com Cristo mesmo, né, na verdade. Aqui em Pedro, nos 12 primeiros capítulos, pelo menos, é Pedro quem foi a primeira pessoa que fez o sermão, lá registrado em Atos 2, foi quem primeiro operou um milagre, a cura de um coxo, no capítulo 3. Também no capítulo 3 foi quem primeiro sofreu perseguição, juntamente com João. Já nos capítulos 4 e 5 foi quem primeiro desafiou as autoridades daquela época. Foi o primeiro apóstolo a testemunhar a conversão de um gentio, já no capítulo 10. Mas a partir do capítulo 13, aí quem domina essas cenas todas é o apóstolo Paulo, ou a pessoa que nós iremos
falar uma hora Paulo, outra hora Saulo, mas é a mesma pessoa. E Pedro, por ser uma pessoa, por ser um discípulo que aprendeu aos pés de Cristo, ele tinha essa ligação dessa fidelidade com as causas de Cristo. Já Saulo era diferente. Aqui, no capítulozinho anterior, capítulo 8, no versículo 3, diz assim que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo era um perseguidor de crentes. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Saulo usava todo o seu prestígio junto aos sacerdotes para justamente adquirir autorização para entrar nas sinagogas livremente e prender os irmãos e também nas suas casas, na cidade de Damasco. E foi justamente nesse percurso, indo a Damasco, já bem próximo, que aconteceu esse episódio assim, fabuloso. Um episódio que simplesmente mudou completamente a vida e a estrutura da vida de Saulo. E Deus, ele realizou simplesmente com isso mudanças extraordinárias na vida de Saulo. E por essa razão, nessa colocação que nós acabamos de fazer, nós iremos meditar acerca de 3 grandes mudanças significativas que Deus fez na vida desse homem, Saulo. E a primeira delas é que Deus, ele realizou mudanças assim extraordinárias justamente na oração. Na oração. Ananias era um discípulo da igreja de Damasco, um homem devoto aos padrões judaicos, um servo piedoso que Deus usou como um instrumento na conversão de Saulo. Note que Ananias, aqui, ele seria justamente aquele que estava na mira, no alvo de Saulo. Por ser líder da igreja em Damasco, com certeza, quando Saulo chegasse lá, seria a primeira pessoa que ele ia prender. A gente não começa justamente com os menorzinhos, não. A gente tem que começar pelos maiores, né? Então, se fosse aqui hoje, nos dias de hoje, os pastores, coitados, eram os primeiros, os presbíteros, eram os primeiros que iam ser presos, né? E Saulo, ele aqui, com certeza, ele iria ser preso, porque a viagem que Paulo estava fazendo até Damasco tinha esse intuito. Ele tinha autorizações dos sacerdotes para entrar nas sinagogas e prender aquelas pessoas que o texto se reporta do caminho. Do caminho é justamente as pessoas que tinham esse estilo de vida, que era justamente as pessoas que eram cristãs, né? E Deus, ele dá aqui uma ordem soberana a Ananias, dizendo: levanta-te. Talvez essa visão, meu irmão, tenha sido num sonho. O texto não diz muito bem. E possivelmente tenha sido às altas horas da madrugada. Aí diz assim o texto: pois ele está orando. E naquele momento a providência divina estava ao lado de Saulo. Meus irmãos, a oração é algo muito importante na vida do cristão. Muito importante. Nós frequentamos um período lá em São Paulo, numa igreja muito grande. E eu ouvi uma certa vez um pastor fazendo uma colocação num dos trabalhos, e numa igreja com mais de 1000 membros. Ele dizia assim que se existe algum termômetro que possa medir
o grau de espiritualidade de uma igreja é justamente no culto de oração. Ele diz justamente assim, que no culto dele, num culto lá, eu não sei se foi na igreja dele, mas havia 6 pastores, e no culto de oração haviam 6 pessoas, 6 pastores. Aí mais tarde chegou uma irmã, e no final, já atrasado, chegou um outro irmão. E no final das contas, não chegou a 10 pessoas no geral, o culto de oração, numa igreja com mais de 1000 membros. E justamente aqui, esta talvez tenha sido a mudança mais importante na vida de Saulo, foi justamente na vida de oração dele. É muito importante para o cristão a sua vida em oração. O Senhor sendo soberano sobre tudo e sobre todos, Ele atende às nossas orações quando nós clamamos. Só que a gente às vezes esquece de um detalhe, que Deus ele atende na hora que Ele quer, quando Ele quer. Normalmente Ele atende às nossas orações e nós precisamos verbalizar esses nossos pedidos. O interessante é que a gente diz assim, Deus ele é onisciente, Ele não precisa que a gente diga qualquer coisa, porque Ele sabe de todas as palavras do nosso coração, antes mesmo que ela venha na ponta da língua, Ele já conhece todas as palavras. Mas Ele quer que a gente verbalize isso. Ele quer que a gente verbalize as nossas petições, os nossos sentimentos de louvor, nosso sentimento de gratidão. E na minha vida, em particular, Deus ele já atendeu tantas orações que eu já nem conto já. E tantas vezes Deus também disse não para mim, graças a Ele. Porque se Ele fosse me dar tudo que eu peço, meus irmãos, eu acho que eu seria a pior pessoa de todas. Porque eu peço mal demais. E muitas vezes Deus ele responde dessa maneira. Ele responde assim, sim, positivamente. Vou só contar um pequeno fato que aconteceu. Quando eu fui para a Polônia da primeira vez, a situação era bem complicada lá. Minha filha estava passando muito mal, ela teve um problema no parto, uma síndrome chamada síndrome HELP, e ela ficou muito debilitada. E o que diziam era assim, venha porque sua filha só tem 3 horas de vida, a gente vai fazer uma cirurgia aqui, se der certo, beleza, se não der, você já fica sabendo. E nesse caminho a gente fez de tudo, né, para poder irmos para a Polônia, diante de uma pandemia, onde os países estavam todos fechados com suas fronteiras. A gente teve que ligar para o Paraná para pedir autorização no consulado. E quando chegamos lá, nossa netinha, né, coisa boa ser chamada de vovô, viu? Para quem tem essa experiência, é maravilhosa. Ela nasceu com uma prematuridade extrema. Isso quer dizer, ela nasceu prematura de tempo, de peso, de idade, de tamanho. Ela é prematura de tudo. E nesse meio tempo nós ficamos lá com ela e ela pegou uma pneumonia muito frágil. Ela é tão pequenininha que era pouco maior que a minha mão. Eu tenho uma fotografia lá que eu fui dar um banho nela, ela era pouco maior do que a minha mão. Tinha 30 e poucos centímetros. Bem pequenininha, 1 quilo. Aí ela pegou pneumonia. A gente foi para o hospital. Eu e a Eliane éramos os únicos que tínhamos as vacinas em dia da Covid. Então, foi eu quem fiquei lá hospitalizado com ela durante 14 dias. E nesse processo, nesse meio tempo, a gente orava muito, 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 porque a gente via aquele bebezinho tão pequeno sendo furado todo dia, com a infecção que não passava a febre. A seringa era do tamanho dela, a gente colocava assim o berço e a seringa que ficava, tinha uma máquina para aplicar essa medicação, era do tamanho dela. E eu só sei que fizeram uma ultrassom, né,
e descobriram um cisto de 2 centímetros no ovário dela. Olha, o ovário de um adulto já é pequenininho. Imagina o ovário de uma criança daquele tamanho. Né? E tinha 2 centímetros o cisto. Com 4 dias fizeram outra ultrassonografia e viram que tinha crescido 30%. Já estava de 2 centímetros e 40, mais ou menos, o tamanho. Aí a médica chegou e disse, olha, se continuar crescendo, a gente vai ter que operar, né? Vai ter que tirar o ovário. E foi aí onde a gente mobilizou as igrejas para orar. Era a igreja de São Luís orando, era a igreja de Jacobina orando, a igreja de Juazeiro, e muitos irmãos. Eu recebia mensagem todos os dias. Todos os dias eu recebia mensagem. E eu lá, sem falar polonês, no hospital onde todo mundo só falava polonês, e eu pegava o tradutor quando eu queria conversar com alguém. Aí chegava gente e dizia, olha, ela é um milagre. Ela é um milagre. E as igrejas oraram. As igrejas, irmãos se curvaram. E sabe o que foi que aconteceu? 10 dias depois, já para ter alta, fizeram uma nova ultrassom. E sabe o que foi que aconteceu? O cisto simplesmente sumiu. O cisto sumiu. Os médicos disseram, olha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o cisto não está mais aí. Pode ter sido através da medicação, porque a medicação também era para isso. Mas Deus usa. Nos seus milagres, Deus utiliza o remédio, Deus utiliza os médicos, Deus ele utiliza os meios para realizar o milagre da maneira que Ele quer. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, que eu saí de lá. É por isso que a gente está morando lá agora, né? Porque a gente não consegue. Hoje ela tem... Sim, ainda tem outro detalhe. Ela tinha problemas cardíacos seríssimos. E a médica disse, olha, 6 em 6 meses, acompanhe esse quadro. E hoje ela está com 3 anos, venceu todas as etapas da prematuridade, e ela não tem problema cardíaco, não tem problema de mais nada. Ela é um verdadeiro milagre e prova das nossas orações, das nossas intercessões. Meus irmãos, mas não achem de maneira nenhuma que Deus ele não atende às nossas orações, porque muitas vezes Ele atende sim, como Ele fez comigo, com a gente, com minha família. Ele também faz conosco. Ele diz sim muitas vezes. E às vezes a nossa cegueira faz com que nós não percebamos. E Ele às vezes diz assim, espere um pouquinho mais. Daqui a pouco eu faço isso. Ele não diz assim, se você ouvir Deus falando isso, pode tomar seu remedinho, porque Deus ele não fala mais desse jeito para a gente, não é? Mas se porventura você confiar e esperar, Deus ele realiza no tempo dele, na hora que ele quer. E muitas vezes, meus irmãos, é o que eu disse anteriormente, ele vai responder não. Por quê? Porque nós pedimos mal. Por muitas vezes nós pedimos mal. E Saulo, aqui, ele foi contemplado com as respostas positivas de suas orações, sendo atendidas prontamente. Deus ele tem respondido às minhas orações, Ele tem respondido às orações de muitos irmãos aqui, eu tenho certeza. E é por isso que nós devemos confiar nisso. Paulo, algum tempo depois, ele escreve lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer assim, orai sem cessar. Não é? Orai sem cessar não quer dizer você passe o dia inteiro orando, não. Não faça mais nada, não coma, não. Ele está dizendo assim, que Deus ele está no controle de todas as coisas. E tudo que a gente faça, a gente agradeça, ore para Ele, peça orientação. É isso que é orar sem cessar. É você colocar os seus problemas sempre nas mãos de Deus, para que Ele responda. E Deus, Ele realizou mudanças grandiosas na vida de Saulo.
através da oração. Mas não só na oração, teve uma segunda mudança que ele fez, extraordinária, que foi justamente no tipo de serviço. Tipo de serviço. Bem, Saulo, ele poderia ter ficado até cego o resto da vida. Poderia. Mas ele agora esperava ser útil ao Senhor Jesus, a quem ele tinha encontrado naquele caminho. Diz assim um pastor batista muito conhecido, chamado Dr. Russell Shedd, disse que ninguém é mais o mesmo depois que tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. Não tem condição, não dá para você ser a mesma pessoa. Né? E a fama de Saulo não era simplesmente as melhores entre os cristãos naquela época. Mas a mudança em sua vida se fez presente justamente nas palavras do Senhor Jesus, registrado justamente no versículo 15, que diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meus irmãos, Deus, ele realiza mudanças significativas, tanto na vida de Saulo como nas nossas. Ele realizou mudanças também na vida de Ananias. E Ananias, por incrível que pareça, ele foi também um instrumento usado por Jesus justamente para a conversão de Saulo. E interessante, tem gente que diz assim, eu me converti tal dia, tal hora. Eu não me recordo. Se me perguntar que dia foi que eu me converti, eu não sei dizer. Assim, o dia, para mim foi assim, eu sei que a conversão é um ato único. Você se converte. Santificação é um processo que todo dia você mata um leão para ser uma pessoa mais fiel a Deus. Mas há quem diga também que a conversão de Saulo aqui se deu justamente no acontecimento lá que teve com o irmão Estevão, que ele foi morto, foi apedrejado, e as pessoas que estavam lá, as testemunhas, pegaram suas vestes e depositaram aos pés de Saulo. E não está aqui no texto, eu estou dizendo o que alguns teólogos trazem, né, que disse que ele já começou a ficar assim amolecido, né? A gente diz assim, o coração da gente já vai amolecendo um pouquinho para que o campo seja germinado. Foi justamente aí. E o poder de Deus fez de Saulo um vaso escolhido, um instrumento. Para Deus, Saulo seria simplesmente um emissário, um mensageiro para levar o seu nome, expandir o cristianismo além de Jerusalém. O seu serviço agora seria outro. Antes, Saulo era um perseguidor da igreja. Era aquela pessoa justamente que era inimiga da cruz de Cristo. Era justamente a pessoa que entrava, assolava as igrejas, entrava nas casas, arrancava crianças, adultos, mulheres, homens e mulheres e levava preso. E agora o serviço de Saulo era o quê? Era evangelizar, pregar, implantar igrejas, defensor da causa do Senhor. Meus irmãos, Deus ele realiza mudanças extraordinárias na vida das pessoas. A gente não pode ficar cega para esse tipo de coisa, não. A terceira mudança significativa que Deus fez na vida de Saulo foi justamente nos seus valores. Quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, nos impressiona como era uma pessoa que era bem preparada teologicamente. Ele era simplesmente uma pessoa extraordinária no sentido de preparação. Acho que no Novo Testamento, não sei se tem alguém mais preparado do que o apóstolo Paulo, não. E os ensinamentos que ele trazia, que ele trouxe para as igrejas que foram implantadas, as cartas que ele traz,
são ensinamentos que perduram até hoje, quase 2000 anos depois, e são ensinamentos que não mudam. São justamente doutrinas. Doutrinas são ensinamentos que não mudam. Há alguns usos e costumes podem mudar, né? Mas a doutrina não. A doutrina não muda. E o que ele pregava era justamente, nos dias de hoje, são reflexos que a gente vê do que Deus inspirou na vida dele e registrado por tantas pessoas, tantos autores, nos dias, na nossa Bíblia, e a gente utiliza nos dias de hoje. Paulo, ele era apaixonado pela causa de Cristo. A conversão dele não foi algo em vão, de jeito nenhum. Se você se converteu e você chega na igreja, no culto, e a mensagem, você entra aqui, a mensagem não lhe disse nada, e você saiu e foi para casa dizendo assim, parece que Deus nem falou comigo. Meus irmãos, orem a Deus. Orem, porque alguma coisa está errada. Né? Nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos ser vasos, nós precisamos ser instrumentos aqui na igreja. Deus, ele não chama a gente justamente para a gente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Não, eu não vou pregar aqui não, porque, o presbítero Emanuel, ele prega melhor que eu, ele vai lá, a gente faz o culto que chama ele para pregar. Pronto. Ou o pastor, os pastores. Nós precisamos, meus irmãos, sermos obedientes à palavra de Deus. A palavra-chave, eu acho que seria a obediência para o cristão salvo. Tem que ser obediente porque existe uma ordem que nós não devemos reter esse ensinamento tão precioso. Olha só, parece até egoísmo de nossa parte em ouvirmos uma palavra tão maravilhosa que me tirou de uma situação onde eu estava morto nos meus delitos e pecados e fui resgatado, tive vida de novo. Olha que mensagem maravilhosa. Essa é a verdadeira mensagem das boas novas, não é? E a gente retém para a gente. A gente não fala de Cristo ao próximo. Essa coisa maravilhosa que eu escutei só serve para mim, não serve para o outro irmão, não. A gente tem que ser obediente. O presbítero Emanuel, numa pregação que ele fez aqui esses dias, ele disse assim, que se nós não somos um missionário, nós somos um campo missionário. Foi isso, não foi, presbítero, que você falou? Então, se nós não somos esse missionário, nós devemos aprender mais para que nós sejamos. Esse campo missionário, a gente precisa ser evangelizado, a gente precisa estudar. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele, depois de sua conversão, ele passou a ser um homem muito grato, muito piedoso, humilde, um servo fiel, crente. Pastor, com licença da palavra, mas um presbiteriano santo, que não negociava de maneira nenhuma seus valores. Paulo, ele não negociava seus valores. Ele dizia assim, não me envergonho do evangelho. Lá em Romanos, no capítulo 1, né? 1, versículo 16. Nas saudações de Paulo, ele também falava justamente nas suas cartas, ele dizia assim, servo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Nos impressiona, meus irmãos, era o amor que ele tinha pelos cristãos de Roma e das demais igrejas. E Paulo, com sua sabedoria, ele escrevia suas cartas e ele tinha essa sensibilidade de enxergar determinados assuntos. E ele observava justamente, ele escreve lá em 1 Coríntios 13, ele conseguiu expressar nesse texto que é belíssimo. Hoje tem música com o texto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, eu já ouvi inúmeras mensagens acerca de
desse texto, falando sobre o amor. Mas por que será que ele trouxe uma palavra tão bonita, tão bela, em palavras assim, expressas de maneira até poética, poderia dizer, para essa igreja tão problemática, que era a igreja de Corinto? Sabe por quê? Porque ele percebeu que era uma igreja que tinha dons, os dons estavam presentes naquela igreja. Você olhar o versículo de capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios, ele vai dizer justamente que a doutrina correta estava naquele lugar. E era uma doutrina apropriada, lá no capítulo 11, versículo 2 também. Mas faltava uma coisa muito interessante naquela igreja. Faltava justamente o amor. Era uma igreja fraca de amor. E sabe o que foi que aconteceu? Ele escreveu justamente para descontaminar a igreja, porque essa falta de amor estava contaminando a igreja. A igreja que tinha dons, tantos dons, né? Tinha todos os dons, aquela igreja. Era uma igreja completa. Era uma igreja com doutrina. Porque, acho que, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 11, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 11, nos diz assim, Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer justamente no versículo de número 2, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. O apóstolo Paulo, ele está louvando a igreja justamente porque eles faziam justamente o que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Mas sabe o que foi que aconteceu? O amor estava ausente, e é por isso que ele escreveu esse texto, né? O próprio Senhor seria o testemunho de Saulo na sua missão, e ele estaria registrando isso futuramente em essas palavras, essa presença do Senhor na sua caminhada missionária. E diz assim, no versículo 16 que nós lemos do texto de Atos: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E os sofrimentos de Saulo, meus irmãos, foram diversos. Se nós olharmos daqui por diante, ele foi perseguido, foi apedrejado, e ele teve muitos sofrimentos. Mas Jesus, ele nunca disse assim, fulano, venha, vou lhe salvar e você vai ter uma vida boa. Nunca. Pelo contrário, você parece que quando se converte é que você passa a ter problemas, não é? Provações. E em Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus vai dizer assim, ele alerta a gente sobre isso. Ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. É um texto fantástico. E em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele ainda vai dizer, Paulo nos diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, Deus ele realiza obras geniais na nossa oração, no nosso serviço e nos nossos valores. Só concluindo agora, Saulo ele estava cego, mas sabe o que ele fazia? Ele orava. Saulo ele estava cego, mas o seu serviço foi transformado. Ele era perseguidor e ele passou a ser pregador. Saulo estava cego, mas seus valores foram mudados. Seu extraordinário encontro com o Senhor Jesus lhe capacitou uma vida dedicada de oração, uma vida dedicada de serviços e uma vida dedicada de valores. Deus lhe deu o poder necessário para que pudesse cumprir com sucesso a sua grandiosa missão, aqui nesse texto que nós acabamos de meditar nessa noite. E ele deixou de ser um cego espiritualmente para ser um instrumento de Deus. Deus quer isso também, meu irmão, de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos vaso de bênção, nós sejamos instrumentos. As nossas ações nos falam muita coisa. Ontem mesmo a gente estava comentando lá no nosso culto dominical, justamente que às vezes não precisa nem você falar nada, mas a sua vida, seus atos, às vezes dizem mais do que palavras. E por isso que nós não podemos ser crentes dando mau testemunho. É incompatível. A nossa vida deve refletir Cristo Jesus na nossa vida. A gente tem que, onde nós colocarmos nossas mãos, Deus tem que ser exaltado. A gente não pode ser vaso de desonra. Que essa mensagem possa ocupar alguma fragilidade do nosso coração nessa noite. E que nós sejamos mais firmes nas nossas orações, no nosso serviço e também nos nossos valores. Que assim Deus nos abençoe.